Bom dia e bom dia, turma agraciada, turma abençoada. Olha, quem tá dando bom dia? Tem 3 peixinhos aqui dando bom dia. Tá dando bom dia, neném? Deu bom dia pra vocês, viu? Vamos pra mais um dia, cheio da presença, cheio da graça de Deus. Mais um dia cheio do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Bom dia, Janete. Bom dia, Janaína, Lila, Robertinha, Renata. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, Flávia. Que alegria irmos para mais uma semana cheia da bondade de Deus. Nós vamos viver essa semana tudo, exatamente tudo que Deus ele tem liberado para as nossas vidas. Será uma semana onde nós vamos colocar a nossa confiança no Senhor, não estribar nos nossos próprios conhecimentos, nos nossos próprios entendimentos, mas nós lançaremos essa semana a nossa confiança plena em Deus, tá? Confiança plena. Eu queria mesmo trabalhar com vocês essa semana confiança. Não é isso que fala o nosso devocional, sabe? Mas eu estava lendo Provérbios, eu não sei se você já leu o Provérbios de hoje, e o provérbio de hoje ele vai falar sobre isso, sabe? Sobre nós não dependermos dos nossos conhecimentos, sobre nós guardarmos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, sobre nós recebermos os conselhos e permanecer ouvindo aquilo que vem do alto. Então, que essa semana seja uma semana, sabe? Que a gente venha colocar a nossa confiança no Senhor, depender somente dele e não dos nossos entendimentos, das nossas convicções, daquilo que a gente acha que é certo, sabe? Já quero te convidar. Toda decisão que você for tomar essa semana, cada escolha que você tiver essa semana, que você coloque a sua confiança no Senhor, sabe? Dependa de Deus. Ouça a voz dele. Pergunta, Pai, o que o Senhor tem para mim essa semana? O que eu vou viver essa semana? Deus ele é o maior interessado em contar para você aquilo que ele quer que você viva. Então coloque essa confiança no Senhor. Só que a gente só consegue confiar em quem nós conhecemos. Você não confia numa pessoa que vai chegar na sua vida hoje e talvez vai te pedir um dinheiro emprestado. E você vai falar assim, eu não te conheço. Como eu vou te emprestar? Não sei se você vai me pagar, né? A não ser que seja dado. Dado, a gente não precisa conhecer a pessoa, né? Mas, porém, se você vai emprestar dinheiro para alguém, você precisa confiar nessa pessoa, mas para isso você tem que conhecê-la. Então, nós só conseguimos confiar em quem nós conhecemos. Muitas pessoas vão ter a dificuldade de confiar em Deus porque não conhece Ele de verdade, sabe? Conhece de ouvir falar. Lembra? Gente, a gente olha para a história de Jó, a gente vê isso, né? Jó era uma pessoa que entregava sacrifícios a Deus, ele ofertava ao Senhor antes mesmo do pecado acontecer. A palavra fala que no início da semana, Jó ele já sacrificava e orava pelos pecados que os seus filhos iriam ainda cometer. E quando Deus vai falar com o diabo acerca de Jó, ele vai falar assim, Jó é um homem íntegro, reto, tem um coração puro e desvia-se do mal. Então, Jó ele tinha já um relacionamento com Deus de integridade, de retidão, de se desviar do mal, sabe? Só que quando chega no final do capítulo de Jó, lá no 42, a gente vai ver Jó declarando o seguinte para Deus. Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, só do que eu ouvi falar, eu conhecia o Senhor. Eu sacrificava, eu entregava, eu caminhava no caminho reto, porque eu te conhecia de ouvir falar. Agora, Deus, os meus olhos te veem. Agora eu consigo te ver no íntimo. Agora eu conheço o Senhor de verdade. E Jó só conseguiu conhecer Deus de verdade porque ele passou por uma tribulação muito grande. Foram lutas muito grandes, sabe? Então, quando nós ouvimos falar quem é Deus, a gente conhece Ele.
sabe? A gente sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Como nós podemos fazer para agradá-lo, o que nós podemos fazer para poder ouvi-lo, mas só conhece Deus quem passa no cercadinho assim com ele, no estreito com ele. Só conhece Deus de verdade quem vive as lutas e permanece nas lutas com Ele. Então nós precisamos passar por várias coisas nessa vida para que nós possamos conhecer Deus de verdade e não caminhar com Ele só de ouvir falar, mas dos nossos olhos verem Ele, dos nossos ouvidos ouvir Ele de verdade, sabe? Então vamos trabalhar essa semana confiança em Deus. Se você ainda não viveu uma experiência com Deus, já começa a orar e fala: Deus, eu quero viver uma experiência com o Senhor. Eu quero te conhecer, para os meus olhos te veem, sabe? Eu não quero só do que as pessoas contam a seu respeito, não é só do que eu leio na Bíblia. Eu quero te conhecer, sabe? E quando nós conhecemos, aí nós conseguimos confiar. Amém? Nós vamos orar nessa manhã. Bom dia, Maíra. Bom dia, Dani. Bom dia, Gleides. Deus abençoe a vida de vocês que estão chegando agora, que eu ainda não dei bom dia. Bom dia, que seja uma semana regada de confiança, seja uma semana regada de perseverança, sabe? De nós permanecermos em Deus. E uma das palavras que eu já ouvi esta manhã, que quem tá lá no grupo da mesa também já deve ter ouvido, que a Cacau liberou uma palavra para nós, é sobre nós entendermos o tempo de Deus na nossa vida. Tem muitas pessoas perdidas, sem saber para que lado ir, o que fazer, porque elas estão perdidas em Deus, sabe? Ouça o que Deus quer para essa estação. O que Ele está precisando. Deus, o que o Senhor quer para mim nessa estação? O que eu tenho que viver? O que eu tenho que te entregar? Qual é o fruto que eu vou te dar? Sabe? Então permaneça, confie e ouça a voz de Deus para que você possa ajustar o seu tempo. Amém? É isso. Vamos fechar os nossos olhos e orar e agradecer o Senhor? Pai, nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma semana que está iniciando, por mais um dia de vida. Se nós abrimos os nossos olhos e respiramos, significa que o Senhor tem propósito, significa que o Senhor tem algo a executar na nossa vida. Eu quero te entregar meu coração nesta manhã, entregar o coração dos meus irmãos a Ti. E nós queremos te agradecer pelo perdão dos pecados. Obrigado, Pai, porque nós somos perdoados. Obrigado porque o sangue de Jesus já nos limpou, já nos purificou de toda injustiça, de todo o mal que cometemos. Muito obrigado, nós somos gratos, Pai, gratos. Nos arrependemos dos nossos pecados e te agradecemos pelo perdão que recebemos. Pai, nesta manhã, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos Te conhecer, sabe? Não só de ouvir falar, mas nós queremos Te ver, Pai. Queremos Te ver, queremos poupar quem o Senhor é, Deus. Fala conosco por meio da Tua palavra, nos ensina através de cada uma das palavras que o Senhor deixou nas Sagradas Escrituras. Eu peço para que o Teu Espírito Santo venha nesta manhã, fique à vontade e traga discernimento aos nossos corações. Eu declaro que essa semana será uma semana regada de confiança, será uma semana regada de conhecimento sobre quem o Senhor é e será uma semana, Pai, regada pela porção do Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Que cada pessoa que entrar nessa live seja pessoas com propósito, Pai. Que o Senhor traga cada uma dessas pessoas para este lugar, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, peixinhos? Amém. Amém. Gente, meus peixinhos estão aqui ouvindo a palavra. Se você vai acompanhar o nosso devocional, abra lá em 2 Samuel capítulo 7. Se você passou só para me dar bom dia, Deus te abençoa, que seja uma semana cheia de graça, de favor de Deus, de novidade do céu, sabe, de uma realidade viva do Pai, que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Vai em paz, vai trabalhar, vai para os seus afazeres do dia, que o Senhor Ele te guie por cada escolha nessa semana, tá? Eu te abençoo em nome de Jesus. E para você que vai ficar aqui, você tem todas essas bênçãos também e nós vamos desfrutar um pouquinho da palavra. Amém? 2 Samuel capítulo 7, um episódio depois de Davi estabelecer a volta da Arca da Aliança. Davi está aqui entrando no seu reinado, é tempo de governo, e uma das coisas que ele vai fazer é trazer a Arca da Aliança de volta.
Nós vimos isso na sexta-feira. Davi, ele pega a arca e fala, eu não consigo reinar se a presença de Deus não for estabelecida. E sexta-feira eu disse muito sobre isso, sabe? Sobre nós, tudo que formos fazer, estabelecermos primeiro a presença. Certifique, olhe à sua volta, a presença está instalada naquilo que você vai fazer, né? Igual eu comecei hoje, eu fui pra natação, já fiz meu devocional, ajeitei meu quarto, arrumei a minha malinha da natação, voltei, já lavei cabelo, já fiz um tanto de coisa, meu cafezinho, a presença precisa estar em tudo que nós vamos fazer. Convide Deus, fala, Deus, venha comigo, né? Esteja comigo em cada atividade do dia, não para que a minha vontade seja feita, mas para que a sua vontade seja feita na minha vida, em nome de Jesus, né? É isso que nós precisamos. Amém? Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 7. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor tinha lhe dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse, veja, moro num palácio, numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã, vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, eu nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Vamos lá. Duas coisas que nós aprendemos olhando para esse texto de primeira mão. Davi está estabelecendo o seu reinado e ele vira para o profeta Natã e diz assim, Natã, eu estou morando num palácio, sabe? Deixa eu só colocar aqui, senão eu esqueço. Valores que eu quero falar e direcionamentos. Quero falar de duas coisas, valores e direcionamento. Davi está dizendo para o profeta, olha, Natã, eu tô morando nesse palácio, pensa aqui nessa riqueza que eu tenho, tudo que acontece aqui em volta de mim, eu tenho isso tudo. Como posso eu morar num palácio enquanto o Senhor está habitando numa tenda simples lá fora? Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem guerreiro, ele era um homem que buscava a direção de Deus em tudo que ele fazia, e até o prezado momento, nós estamos vendo Davi avançando com o Senhor, né? Ele fez uma coisa errada, que era transportar a Arca da Aliança em carros de boi, quando na verdade a Arca da Aliança ela precisava ser transportada por arcos, né? Por bordões, bastões que iam, né, varas mesmo, que colocava dentro das argolas e ela tinha que ser transportada no ombro. Davi não se atentou para a maneira como Deus tinha ordenado que a arca fosse transportada e ele coloca ela sobre os bois, ali a arca cai, Uzá toca na arca e ele acaba morrendo. E ele cometeu um erro, mas ele recalculou a sua rota rapidamente. A arca para por 3 meses na casa de Obed-edom, e depois de 3 meses, vendo que a casa de Obed-edom estava prosperando de uma maneira tão grande, que ele manda trazer a arca de volta. Só que agora ele traz da maneira certa. Davi ele comete erros e acertos com o Senhor. Ele queria matar Nabal, que era um homem ruim. Ele queria matar, mas em um momento Deus interveio e ali naquele momento que Deus ele entrou em ação, fez com que Davi não matasse e não sujasse suas mãos com um homem inocente. Então a gente vê erros e acertos. Davi, homem segundo o coração de Deus. Só que no momento que Davi ele começa a reinar, os olhos dele ainda estão voltados para as coisas naturais, para as coisas terrenas, e ele olhava e via que ele estava num palácio com ouro, com prata, com riquezas, com poder, e
por um instante, Davi vai achar que Deus tem essa necessidade de ser colocado no meio do ouro, no meio da prata, no meio das riquezas terrenas. Gente, muito pelo contrário, Deus não tem necessidade nenhuma de riqueza terrena, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele criou o ouro, Ele criou a prata, Ele criou rubis, esmeraldas, topázio e tudo aquilo que é de mais valoroso que o homem ele pode considerar. E Davi estava falando assim, como esse Deus grande, maravilhoso, está habitando no meio da simplicidade. É isso que acontece muitas das vezes com a gente, de nós olharmos e querer avaliar a situação de acordo com valores terrenos. Nossa vida não pode ser avaliada de acordo com valores terrenos, porque Deus disse para Davi, Davi, desde o dia que eu tirei o povo do Egito, quando foi que você viu eu pedindo para que eles construíssem para mim uma casa? Quando foi que eu pedi para que eles construíssem para mim um palácio? Né? Eu não tenho essa necessidade. A necessidade de riqueza, ela vem do ser humano, porque Deus ele já considera, ele é a riqueza. Entende? A riqueza terrena é muito pequena e totalmente desprezível diante dos olhos de Deus, e nós vemos muitas das vezes Deus habitando no meio de uma simplicidade, e Ele ama a simplicidade. Vai ter momentos sim que Deus vai exigir que seja ouro usado, que seja prata, que seja bronze, que o cordeiro entregue para ele seja o melhor, sem defeito, né, o perfeito, mas Deus ele não tem essa necessidade. Quando ele vai construir a Arca da Aliança, o tabernáculo, ele pede coisas muito específicas, como cortinas vermelhas, né, como o escarlate, linhos finos, vários tecidos assim que naquela época era de grande valor, mas Deus estava colocando uma lição, né? Quando ele pede que a madeira que cerque o tabernáculo, ela seja madeira de acácia. Ele vai pedir madeira de acácia, mas madeira de acácia era a coisa mais difícil de ser trabalhada. Era a madeira mais difícil de ser trabalhada, e aquela madeira representava a humanidade, né? Um povo difícil. O ser humano é o povo mais difícil de ser trabalhado, difícil de ser moldado, de ser ajustado a um lugar. Mas ele disse, em volta dessa madeira de acácia, reveste para mim com prata, reveste para mim com ouro, e o ouro representava divindade, a prata representava redenção, o tempo todo, e a areia do deserto representando o mundo. E quando ele fala assim, coloque para mim um pilar de prata, madeira de acácia revestida por ouro, era a redenção, que é Cristo, está em contato com o mundo, e o ser humano será colocado em cima dessa redenção, revestido da deidade, do poder de Deus. Era isso que ele estava querendo dizer. Não era porque ele queria que o tabernáculo fosse estrondoso, cheio de ouro, para que o mundo visse que a casa de Deus, né, que a presença de Deus habitava no meio do ouro. Não, não tem isso. Ouro é puro, né? Ouro é puro. Transmite resplendor. Era isso que ele estava dizendo. Ele queria tratar com a humanidade. Ele queria deixar um recado. Mas Deus não faz questão de riqueza nenhuma. Então não pense você que Deus ele depende da sua riqueza. Não pense que Deus ele depende do que você tem. Não, ele te deixa ser participante da obra dele. Mas todo o ouro, toda a prata e toda a riqueza desse mundo pertence a ele. E saiba que ele é muito mais rico do que nós imaginamos, né? A gente vê algo como riqueza e ele é a riqueza, entende? Nós imaginamos o que seja amor e ele é o amor. Nós imaginamos o que é fazer algo e ele é o próprio fazer, entende? Então Deus é, né? Deus não está, Deus não vai fazer, Deus é, ele é tudo que nós pensamos e imaginamos, né? Ele é bom, né? A bondade vem dele, né? Ele é a bondade em pessoa. Ele é o amor em pessoa. Entende? Consegue ficar claro, gente? E aí Davi tá olhando para Deus e dizendo, quanta majestade, quanto poder, quanta soberania, eu preciso construir para esse Deus uma casa. E Deus falou assim, Davi, não tô te pedindo isso. Davi, não é isso que eu quero de você.
E aí eu quero falar de valores e direcionamentos. Já deixei claro essa questão de valores, que os olhos de Davi ainda estavam fixados aqui na terra, e ele achava que Deus precisava dessa riqueza terrena. Muito pelo contrário, Deus não depende disso. Os valores de Deus são outros. E direcionamento. Ele vai falar, Natan fala assim, uai Davi, faz como está proposto no coração do rei, porque você é o rei. Se está proposto no seu coração fazer uma casa para Deus, faça. E aí Deus vem para Natan e fala assim, ô Natan, não pedi Davi para construir templo, não pedi Davi para construir tabernáculo, não pedi ele para fazer nada disso. Não quero que ele construa para mim. Então tome cuidado para que os valores não esteja invertido e você caminhe sem direcionamento, tá? 2 coisas liberadas nesse primeiro momento aqui no nosso devocional. Cuidado com os valores que você tem ditado e cuidado com a falta de direcionamento. Fazer o que Deus não te pediu é desobediência. Caminhe só naquilo que Ele te pediu, tá? E os valores que você acha que é valor, para Deus é nada. Paulo vai dizer, quanto ao meu estudo, ao meu ensino, à minha cidadania, a tudo que eu já vivi, eu considero esse esterco. Para mim é nada diante da glória de Deus que foi me manifestada. Então, é isso. Estar com Deus, caminhar na presença dele, é muito mais valioso do que qualquer riqueza que você queira entregar para ele. Amém? Amém. Posso ler um amém? Amém. Bom dia, Priscila, Deus te abençoa. Bom dia, Valéria. Bom dia, Luana, Deus abençoa. Cada um de vocês que estão chegando por agora. Já falamos aqui 2 coisas importantes. Direcionamento e valores. Não caminha de acordo com seus valores e muito menos com seus direcionamentos próprios. Caminha de acordo com a vontade de Deus. Se Deus diz para você ir para um lado, vá para aquele lado que Deus está dizendo, tá? Não caminha segundo a sua vontade. Agora vá e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8, tá? Nós estamos lendo 2 Samuel capítulo 7, agora eu entrei no versículo 8. O profeta Natan está recebendo um direcionamento de Deus e ele vai falar assim, eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e escolhi para ser o líder do meu povo, Israel. Deus está dizendo, primeira mensagem para Davi, Davi, eu sei de onde eu te tirei, sei onde eu te coloquei, te transportei de um posto a outro, de alguém que era zero valorizado para alguém que diante da humanidade agora tem um valor. Estive com você por onde você andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos, né? Ele está dizendo, olha Davi, eu te tirei de um lugar, te coloquei para liderar, quando você passava por adversidades, problemas, eu estava com você. Agora, tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes dessa terra. Providenciarei uma terra para o meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Pode parecer terreno, mas Deus não estava dando uma mensagem para Davi terrena. Nós vamos ver a promessa que Deus vai fazer para Davi agora. E essa promessa não diz a respeito de um lugar seguro, de uma cidade fortificada, de uma cidade onde ninguém jamais vai atacar aquele povo. Muito pelo contrário, né? Israel é atacado até os dias atuais. Então Deus não estava falando com ele de um lugar terreno. Mas ele está falando, Davi, eu te tirei das pastagens, de cuidar de ovelha, te coloquei como rei, como líder do meu povo. Quando você caminhava por vários lugares, por vales, por montanhas, por cidades fortificadas, escondendo, eu estava com você em todas elas. Agora, porém, Davi, eu vou te colocar num lugar onde ninguém jamais vai te perturbar. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real.
Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele está dizendo, Davi, um dos seus filhos vai continuar o seu reinado e ele construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei o seu trono para sempre. Vamos lá, estabelecerei o seu trono para sempre. Entre linhas, Deus está falando entre linhas e vamos entender essa parte. Deus diz para Davi, da sua casa vai vir alguém que vai permanecer no reinado. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Gente, olhando para o natural, a dinastia de Davi permanece até os dias atuais? Não. Como então Deus está falando que permaneceria com essa dinastia para sempre? Porque da casa de Davi vem o nosso Senhor, o Salvador da nossa vida, aquele que nos redimiu, aquele que está sentado à direita do Pai e tem o seu nome acima de todos os outros nomes, aquele qual sobre todo joelho um dia se prostrará, se renderá a ele. Ele está estabelecido no trono. Jesus, ele veio da linhagem de Davi. Ele veio da linhagem real que começou em Davi. Tanto por parte de José, quanto por parte de Maria, ambos vieram da linhagem de Davi. E por isso, Deus está dizendo para Davi, o seu trono será eterno. Jesus, ele já venceu, ele já está sentado no trono e ele reinará para sempre. Ninguém nunca vai tirar Jesus do trono. Esse trono já está estabelecido e ele veio da linhagem de Davi. Então, quando nós chegamos em 2 Samuel, capítulo 7, e olhamos para esse texto, vendo que Deus está prometendo uma dinastia eterna para Davi, essa dinastia diz a respeito de uma promessa, está falando sobre Jesus, tá? Raira, essa promessa feita a Davi não seria um sinal de honra pela vontade de fazer um templo? Não. Ele está permitindo que um dos filhos de Davi construa. Ele vai falar assim, Davi, eu sei que você quer muito fazer uma casa para mim, mas eu não tenho esse plano para você. Embora a intenção do seu coração é boa, não é com você que eu tenho esse mistério. Com você eu tenho outra coisa. Mas fica tranquilo, Davi, porque o seu filho, que aí já vai ser Salomão vai construir para mim uma casa. Deus separa muito bem os direcionamentos. Ele falou, não é com você, tá, Davi? Eu ainda vou querer isso aí acontecendo, mas quem vai fazer isso vai ser o seu filho. Gente, e uma coisa linda, e aí a gente vê sobre paternidade, sobre a maternidade, sobre os pais antecederem o caminho e preparar o caminho para um filho. A gente vai ver o que Davi vai fazer. Davi vai preparar tudo. Davi vai ser um arquiteto. Ele vai deixar tudo muito bem preparado para que Salomão execute a construção do templo. Aí vem o templo de Salomão, o lugar da habitação de Deus, aonde as pessoas iam, se reuniam e a presença de Deus habitava ali naquele lugar. Tá? Versículo 14, eu serei seu pai, ele será meu filho, se ele pecar eu corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria, contudo não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor tinha revelado. Imagina que lindo, gente. É você ouvir de Deus falando assim, olha, Davi, por conta do seu coração, porque você foi obediente, fiel a mim, não tocou no ungido que eu estabeleci, eu vou fazer de você, Davi, alguém que vai reinar para sempre. Seu trono vai estar sempre estabelecido diante de mim. Salomão, ele marca um grande reinado. Só que Salomão comete erros no final do seu reinado. E aí vem Roboão, que era filho de Salomão. Ele vai reinar. Só que eles vão cometer atrocidades diante de Deus. Deus vai ficar muito chateado.
E ali Deus vai levantar Jeroboão. E é nesse momento que o reino ele vai ser dividido. Então você que talvez nunca entendeu a história de Israel, a história da divisão da tribo de Judá para um lado, reino sul, reino norte, nós vamos chegar e vamos estudar essa parte. Então você vai ficando no nosso devocional para você entender. Muitas pessoas não entendem, sabe? O que é Judéia, Galiléia, Samaria, por quê, quem que é quem, sabe? E aí nós vamos entender na hora que chegar na divisão. Samaria para um lado, Judéia para o outro, Jerusalém, vai ficar tudo muito claro. Até o prezado momento, tudo que nós sabemos é que um povo que saiu do Egito, recebeu a terra prometida, se estabeleceu nessa terra que era Canaã, e tinha muitos inimigos ao redor, e esses inimigos estão sendo mortos no período dos juízes, que está conquistando cada terra. Depois se levanta Saul, um rei que o povo queria. Saul destrói um pouco mais de povo, e aí depois vem Davi, e Davi vai continuar destruindo alguns povos ao redor para continuar nessa conquista de terra. Mas o que sabemos até então é que na cidade dos Gebionitas, acho que é Gebionitas mesmo, tá no capítulo 6. Davi, ele expulsa esse povo de lá e faz de lá Sião, né? Sião é uma cidade muito falada, Sião. A cidade de Davi está estabelecida em Sião, que era uma cidade dos Gibeonitas. Combinado? Tá tudo claro até aí, gente? Eu anotei aqui, tá assim, olha. Deus constrói casas eternas, não só projetos humanos. Deus inverteu tudo na vida de Davi. Davi queria construir uma casa para Deus, e Deus diz que vai construir uma casa eterna para a linhagem de Davi. Isso é lindo, né? Deus não está preocupado apenas com os prédios, mas com os propósitos. Se você pode, escreve isso, porque quando nós escrevemos, nós memorizamos. Deus não está preocupado apenas com os prédios, mas com o propósito, né? Ele quer edificar algo através da sua vida. Amém? E aí eu pergunto para vocês têm construído casas, prédios ou propósitos? O que você tem construído diante do Senhor? Prédios, casas, monumentos, terrenos? Ou você está construindo um propósito em Deus? É uma pergunta. Vamos lá para o próximo versículo, que vai ser o 18. Davi vai fazer uma oração. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxeste até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, disseste que dará ao teu servo uma dinastia duradoura? Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor? Que mais posso dizer? Tu sabes como o teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa da tua promessa e de acordo com a tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornastes conhecida ao teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvirei falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizeste de Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornastes seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faz o que prometestes a meu respeito e a minha família. Confirma com uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre.
Ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso a teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real, pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras, e tu prometeste estas coisas boas ao teu servo. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste, ó soberano Senhor. E quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. É uma oração de gratidão, uma oração dizendo: Deus, eu não era merecedor de nada. Quando ele diz: Deus, o Senhor me conhece, né? Quando Deus faz algumas coisas na nossa vida, a gente olha e fala assim: Deus, é comigo mesmo, porque nós conhecemos a realidade de quem somos. Nós sabemos os pensamentos mais ocultos que tem dentro da nossa mente. Nós sabemos os nossos comportamentos errados, os nossos pecados que a gente não revela para ninguém. Nós conhecemos a intenção do nosso coração. E aí quando Deus dá uma bênção tão grande, você fala assim: meu Deus, será isso mesmo? Tá certo isso, Deus? Porque não mereço. Davi sabia: como assim Deus está fazendo uma promessa eterna para mim, para o teu servo? Não sou digno disso tudo, né? Mas ele vai falar. Mesmo com a promessa, Davi não se exalta. Ele reconhece que tudo vem de Deus. Da mesma forma somos nós, né? Se falar por merecimento, não tem ninguém que mereça algo vindo da parte de Deus, tá? Não tem merecimento vindo de nós mesmos para ter algo com Deus, mas ele dá por sua eterna bondade, né? Anote, isso aí é uma dica prática. Anote as promessas de Deus e responda com gratidão e fé, não com ansiedade. Coloca lá a sua listinha de promessas feitas, o que Deus já pediu para você fazer, e ore com fé, com gratidão, e não com uma ansiedade, perguntando para Deus: Deus, quando é o tempo que isso vai acontecer na minha vida? Aquilo que talvez você pede tanto para o Senhor, não ore falando: Deus, eu quero para já. Mas fale: Deus, que seja feita a tua vontade, que seja o teu querer e não o meu. Retira de mim toda essa ansiedade, não permite que eu entre, né, por esse caminho. Tem um versículo lá de Tiago 4:6, se você está anotando, anota aí. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo pontual. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Amém? E aí nós aprendemos isso com esse capítulo, que nem todo plano bom é plano de Deus para agora. Se você pode, escreve aí nos comentários: nem todo plano bom é o plano de Deus para agora. Eu sempre falo que não somos merecedores. Não somos. De nada. Nada, nada, nada. Nem todo plano bom é o plano de Deus para agora. Deus está construindo algo eterno através de você. Pensa se Deus estiver fazendo algo e você está desligado, sem saber. Davi, ele tinha um ouvido muito afinado com o Senhor e ele: olha, Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer, né? Então anote isso aí. O coração humilde é a resposta certa às promessas. O coração humilde é a resposta certa às promessas. Amém? Não sei como está a sua vida, não sei como você está iniciando essa semana, mas eu quero te deixar aí essa reflexão, sabe? Davi, ele tinha um plano, ele tinha um anseio no coração dele, e o anseio era bom, mas nem tudo que é bom é para agora. Às vezes tem coisa que Deus vai fazer lá na frente. O nosso coração, ele é cheio de projetos. Se deixar, nós fazemos projetos todos os dias, né? Todos os dias nós queremos planejar,
fazer algo, e ainda mais porque a gente entende que Deus é soberano, que Deus é maravilhoso, e a gente quer agradar o Senhor. Mas nem tudo que nós sonhamos e ansiamos fazer de bom para Deus é para agora. Então procure o tempo, discirna, né? Tenha esse discernimento sobre o tempo, o modo como operar. Cacau deu um exemplo no áudio que ela mandou pra gente, que era sobre o morango do amor. Às vezes a pessoa tem a receita, mas se ela não sabe o modo de fazer, vai dar errado. Então nós precisamos discernir tempo e o modo para fazer todas as coisas. Se você pegar uma receita do morango do amor para poder fazer e não souber o ponto do caramelado lá da açuquinha, não fica bom. O primeiro que eu fiz grudou no dente, sabe? Mas o segundo foi ficando bom, o terceiro ficou melhor ainda. E assim vai, sabe? Se você não sabe alguns macetinhos que precisa ter para poder enrolar o brigadeiro, ele vai grudar todo na sua mão. Às vezes nós temos a intenção boa, né? Nós temos a motivação no nosso coração de querer fazer algo para agradar a Deus. Mas pergunte para Deus como fazer. Deus, como eu faço? De que modo eu opero isso? Amém? E esse é o nosso devocional de hoje. Tá aí, 2 Samuel capítulo 7. Nós vamos chegando ao fim, findando por aqui. Que Deus nos dê graça para romper essa semana. Qual que é a palavra que nós vamos viver essa semana? Conte para mim se vocês estão lembrados. Conte para mim. Conte. Qual que é a palavra que eu falei no início da live? Que nós vamos viver essa semana. Vamos ver se alguém vai lembrar? Não fala que esqueceu não, porque eu vou ficar muito triste. Essa semana nós vamos viver algo. Confiança. É isso. Parabéns, Priscila. Arrasou. Confiança é o que nós vamos viver essa semana. Colocar a nossa confiança em Deus e dar respostas que o céu espera. Tá? Tem alguém assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus? Se você quer entregar sua vida para Jesus, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor, e eu vou orar por você. Se você já fez essa oração entregando sua vida para Jesus, você escreve: eu sou salvo. E agora, se você está assistindo essa live pela primeira vez, escreva a primeira vez e eu vou conhecer você, tá? Seja bem-vindo por aqui. Célia, os nossos devocionais, eles acontecem na segunda, na quarta e na sexta, tá bom? Nós temos um grupo que chama Enxergando as Escrituras e por lá eu mando mensagem quando tá dando o horário de vir, sabe? Ei, meus neném! Tem 3 peixinhos ouvindo a palavra. Nara, por que você tá parada aí? Hein, filha? Acorda, tava dormindo? É Nara, Zaya e Nica, as minhas fofinhas. Olha aqui. Vem ver, gente. Vem ver. Oi, neném. Vocês vão aparecer na live? Oi, meus bebês. Olha aqui meus tuquinhos. Olha os tuquinhos. Ô, Valéria, é o aquário que você me deu, olha. Agora tem peixinho. Vai lá dar oi pro pessoal. Fala oi. Oi, pessoal. Ó, o azulzinho é tudo menina, fêmea. O azulzinho é a Nica. O que tem a barbatana rajadinha é a Zaya. E essa aqui é a Nara. A Nara é a mais bagunceira. Ela fica querendo bater nas outras. O nosso devocional começa às 8, Célia. Né, meus amores? Eu vou dar comida pra vocês agora. Nós vamos tomar café. Isso. Eu falei, é tudo... Vocês podem escolher. Se você ainda não votou, vai lá nos meus stories e vota de quem você quer ser madrinha ou padrinho. É muito bom esses peixinhos, né, Gabi? Também gosto. É minhas fofuras. Ontem eu fiz devocional, eu oro com eles, eu trato tudo de uma maneira espiritual.
Paulinha, seja bem-vinda por aqui, tá? Coisa boa ter você aqui. Uma excelente semana para todos. Amém, Cláudia. Amém. Que coisa boa. São umas fofuchitas. Mão no coração. Feche seus olhos e diga assim: Senhor, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse momento devocional, eu entrego cada filho e filha nas tuas mãos, assim como os meus peixinhos também, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, regada pela realidade do céu, isto é, olhando como o Senhor olha, vendo, né, como o Senhor vê, ouvindo como o Senhor ouve e falando como o Senhor fala. Pai, que a nossa vida seja mesmo a manifestação do céu na terra, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém. E amém. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu queria ser da Nara e um monte votou nela. A mais disputada até o momento é a Zaya. A Zaya tem 47 padrinhos. Ai, 47. É a mais disputada. É isso. Eu tenho um igual o seu. Gracinha, Gleides. É muito fofo, né? Eu já orei. Falei com eles assim ontem, olha. Tava falando com eles, João 10, 10. Eu li pra eles ontem várias vezes, ó. Tem que confiar em Deus. Porque a palavra diz que Jesus veio para que tenham vida. E vida em abundância. Eu falei, ó, todo mundo tá falando que vocês vão morrer rápido, que peixe beta morre rápido. Mas se vocês aceitarem Jesus, vocês vão confiar nele e Jesus dá vida plena, em abundância, muita vida. Aí vocês vão viver muito. Amém. Ai, uma semana abençoada pra vocês também, viu? Um beijo, um queijo e até quarta-feira, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.